Boa noite, pessoal. E aí, nós vamos começar, nossa aula, dando continuidade à da semana passada. Então, nós temos que, dentro da semana passada, falamos que a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma das grandes guerras que o mundo conheceu, no sentido de reunir vários países dentro delas. E a Guerra Mundial é chamada também a mãe de todas as guerras, porque ela começa o século XX, mostrando o poderio armamentício, de vários países, e o poder de morte, de guerra, que muitos possuíam. Então, falamos aula passada sobre a questão do nacionalismo, os revanchismos, a questão do pan-germanismo, a questão do pan-eslavismo, a questão do revanchismo francês contra os alemães, por exemplo. E isso aí falamos também aula passada sobre a questão das crises nas Balcãs, Falamos também sobre a questão de outra crise também, a crise no Marrocos, Nós não podemos esquecer a questão marroquina, Falamos também na questão da Tunísia, no que fica no norte da África, não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Então a gente entende que as questões ligadas à questão do imperialismo, o domínio de territórios, era muito marcante, desde 1871 até até o período que começou a Primeira Guerra Mundial. Então, o foco de tensão entre esses países foi gerado principalmente dentro das discussões sobre a anexação de territórios, E também a questão da saída da Segunda Revolução Industrial, a questão também da saída da Conferência de Berlim em 1884 a 1885. Então a gente não pode esquecer desses fatores. Então, nós vimos que a partir de 1871, muitos desses países que já possuíam seus revanchismos com outras nações, começaram a fazer por debaixo dos panos, muitas vezes, às obscuras, alianças, as chamadas políticas de alianças. O mundo vivia numa paz armada, a Pax Armada, via também nessa questão relacionada a um período de 1884, 1885, até 1910, 14, 13, uma bela época, o século XIX para o século XX, a bela época, ou a época de ouro, onde de vanguarda, a moda na Europa, o desenvolvimento industrial na Europa, o desenvolvimento ao povo, comercializando a lavonté, o grande comércio em massa, a industrialização em massa, a indústria mobilística, ou seja, Nós vamos ver a questão da fotografia, das primeiras gravações, Nós vamos ver também o advento do avião, Albert Dumont e os irmãos Wright também nos Estados Unidos, Não podemos esquecer disso, E assim, o mundo vivia crescendo, todo mundo feliz, mas por detrás de tudo isso, os líderes dessas principais nações, estavam sabendo que podia, um momento, estourar uma guerra, Então, por isso que a indústria bélica, ela cresceu muito de 1870 até 1914. A indústria belicista, ela cresceu demais. E essas políticas de alianças foram fomentadas por conta das discórdias e dos desalentos, dos descontentos entre as nações. Uma política de alianças, uma das primeiras a serem formadas, é a política da antiga Liga dos Três Imperadores, que mais tarde se forma a chamada Tríplice Aliança. A Liga dos Três Imperadores, depois chamada Tríplice Aliança, ela vai ser desenvolvida a partir do século XIX, 1882. E a partir de 1890, a França e a Itália passaram a fazer secretamente acordos. A Itália se comprometia em não intervir na questão marroquina, lá dos Marrocos, situados ali no noroeste da África, E em troca disto, ela dizia que da plena atividade nação em Trípoli, dizia isso para a Itália, Dizia isso para a França, aliás. Então a Itália se comprometia a não interferir no Marrocos, mas, em contrapartida, ela queria que a França permitisse a ação dela, o domínio dela dentro da região de Trípoli, na Itália.
que pudesse ser, obviamente, utilizado como neutralidade. Ambos países concordavam com a neutralidade. No caso de um ataque de uma terceira potência, e se principalmente fosse necessário com a Áustria, né, a Itália então possuía muitos descontentes com esse país. Então não sabemos, não podemos esquecer que a Itália nunca foi a favor do Império Austro-Húngaro, né? Até porque o Império Austro-Húngaro sempre tentou muitas vezes, né, desde séculos, desde histórias anteriores, invadir e dominar o território do norte da Itália, né? Então pronto, outra política, né, de alianças que nós vamos ver mais na frente é a Tríplice Entente, a antiga Entente Cordiale. Dessas alianças, a grande política mesmo aconteceu com a Tríplice Aliança, né, essa aí de 1882. A Tríplice Entente, a Entente Cordiale, só vai vir no século XX, essa aqui é do século XIX. Uma outra crise, além das balcânicas, né, que aconteceu, da questão dos Balcãs, a questão do Marrocos, né? E aí nós vamos mexer com França e Alemanha, né? Porque todo mundo queria pegar o norte da África, né? Não esqueçamos que esses países saíram da Conferência de Berlim em 1884, então todo mundo estava sedento por território, principalmente a Alemanha, que saiu atrasada nessa corrida, né? Ela e a Itália. Então a conferência, a questão marroquina, ela se dá pelos interesses que a França e a Alemanha tinham. A Alemanha mais do que a França, porque a França já estava dentro do território e a Alemanha queria entrar dentro do território. Então a Alemanha, ela, a partir de uma conferência internacional ocorrida em 1906, decidiu que o território marroquino pertenceria à França e ela cederia uma pequena faixa no litoral sudoeste da África à Alemanha, né? E a Alemanha, a pessoa ficou contente. Não, ela não ficou contente. É tanto que a Alemanha, mais tarde, em 1911, ela tenta transgredir a regra, né, e enviou um navio, né, de guerra ao porto de Agadir, né, controlado pela França, que fica no Marrocos. Né, essa questão já tinha sido discutida lá, né, anos anteriores. E a Alemanha teve que retirar suas tropas, né, e a França vai acabar fazendo acordos com a Alemanha e cede uma parte aí do Congo, né. A Primeira Guerra Mundial, ela se entende quando o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa Sophie, em uma viagem à capital da Bósnia, cidade de Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, né, o casal ele sofre um atentado este feito por um jovem, né, sérvio, mas estava na Bósnia estudando, por um jovem chamado Gravilo Príncipe, que um movimento nacionalista juvenil na Sérvia, chamado Facção Mão Negra, ele e os outros comparsas, né? Nesse dia 28 de junho de 1914, ele, né, atenta contra a vida do casal e consegue atingir o casal, né? Morre tanto aí o Francisco Ferdinando como a sua esposa Sophie. Okay? Com essa morte, né, no dia 28 de junho de 1914, o Império Austro-Húngaro ele faz um ultimato contra a Sérvia, dizendo que a Sérvia tinha 30 dias para se retratar. A Sérvia não se retrata, né? E aí, 30 dias depois, a Áustria, ela declara guerra ao território sérvio, né? Iniciando assim a política de alianças, né? Outrora já firmada, né? A Áustria sabia que caso ela entrasse em conflito com a Sérvia, a Áustria teria o apoio de quem? Da Alemanha, né? E nisso, a Sérvia, se entrasse numa possível guerra contra a Áustria, a Sérvia ela seria apoiada por quem? Pela Rússia. Então aí já temos 4 países. Então a gente não pode esquecer que além das políticas de alianças ocorridas com a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, ainda havia a história dos aliados, os que apoiavam a Tríplice Aliança e os que apoiavam a Tríplice Entente. Entre esses apoiadores da Tríplice Aliança, nós temos aí a Bulgária, nós temos, por exemplo, também o Império Turco-Otomano, né? E entre os apoiadores da Tríplice Entente, nós temos 24 países, inclusive o Japão, né? O imperador, se eu não me engano, posso estar salvo enganado, o imperador Hirohito,
tá? Ou era o imperador Tojo? Posso estar... Ah, o imperador... É, acho que era o Tojo. Mas depois eu olho para vocês. Enfim, vamos lá. Então, a Primeira Guerra Mundial ela se inicia, né, 30 dias depois do ultimato que o Império Austro-Húngaro deu à Sérvia, né, a Sérvia não se retratou e a Primeira Guerra Mundial praticamente já está alinhada, né, já está ali promovida, e para reforçar essa questão da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela viu que tinha a Rússia que apoiaria a Sérvia. Então a Alemanha tenta criar um acordo com a Rússia para que ela não apoiasse a Sérvia, né, se a Áustria realmente entrasse em guerra contra a Sérvia. A Rússia, ela é claro que ela vai dizer não à Alemanha, e aí, devido ao fato da Alemanha não ver que a Rússia não aceitaria seu acordo, no dia 1º de agosto, a Alemanha ela declara guerra à Rússia, né? E aí, gente, realmente, né, 2 dias depois, dia 3 de agosto, né, ela realmente é a Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí, né, delineada, né? Lembrando que ela vai começar no dia 28 de julho de 1914, né? No dia 28 de junho é o assassinato, o estopim da Primeira Guerra, né? E os tiros mesmos, aquela questão toda, né, começa a partir de 1º de agosto de 1914. E quanto a isso, nós vamos ver países europeus que procuravam então organizar seus exércitos, produzir armamentos, né? Tudo era uma coisa nova, né? Então, ninguém estava preparado para uma guerra. Liga-se de passagem isto, né? Nós vamos ver então, gente, que a Primeira Guerra Mundial, né, ela vai ser traçada a partir da política de alianças. Está aí o mapa aí mostrando para vocês, né, se vocês observarem os pontos verdes e os pontos laranjas. Os pontos verdes estão entre estes os países que estavam alinhados na Tríplice Aliança, e os pontos laranja aí que vocês estão vendo, os países da Tríplice Entente. Eu quero fazer aqui uma observação. A Itália, vocês devem lembrar que desde o século passado a Itália já tinha acordos com a França. Lembra aquela história lá que eu falei para vocês sobre a questão da Tunísia? Pois é. O que é que vai acontecer? A Itália, ela vai entrar dentro da Tríplice Aliança, né? Apoiando a Alemanha e apoiando o Império Austro-Húngaro. Mas ela entra como praticamente um país neutro, porque a guerra vai começar e a Itália ela não vai se dispor a ajudar a Alemanha e nem vai se dispor a ajudar o Império Austro-Húngaro, né? Que ela já era descontente com o Império Austro-Húngaro. Então, o que é que acontece? Presta bem atenção agora. Em 1900 começa a Primeira Guerra Mundial, né? Aí, em 1915, né, é quando nós vamos ver que a Itália, né, ela muda de lado praticamente, e ela, a partir de 1915, vai lutar a favor de quem? Da Tríplice Entente. Ela entra, né, como apoio à Tríplice Entente lutando contra a Alemanha. Então ela muda de lado. Ela estava como neutra e agora ela muda de lado, né? Porque mais um acordo, né? Então nós vamos ver aí que a Itália vai fazer acordos por mais acordos com a França, e quando a França cede o que a Itália quer, o que é que acontece? Ela luta a favor da França contra os alemães. Por isso que a gente não pode levar muita importância com a Itália, porque a Maria vai com as outras. A Tríplice Aliança, já falei, né, formada desde 1882, dissolvida assim a Liga dos Três Imperadores, né, através do expansionismo, né, e revanchismo, né, contra principalmente os franceses, né. Nós vamos ver aqui. Iniciada a guerra, a Itália declarou-se neutra, posteriormente ela vai apoiar a França, né, e o Império Otomano, ele também entra como aliado com a Alemanha. E porque o Império Turco-Otomano já tinha rivalidades contra a própria Rússia, que apoiava a França, né? A Bulgária, como já falei, ela entra como um apoio também com os alemães, né? Devido que a Bulgária também tinha grandes interesses na questão balcânica, e quando a gente se lembra de questão balcânica, lembra logo de quem? Da questão da Sérvia, Montenegro, da Bósnia, né, da Herzegovina. Esses redutos todos era a mina dos olhos de ouro da Sérvia, que era apoiada pela Rússia. Gente, é um emaranhado de ações que vocês têm que estar sempre lembrando, tá? E qualquer dúvida, volta a fita, né, e assiste de novo, tá bom?
Depois da Tríplice Aliança, nós temos a Entente Cordiale. Lembrando, dessas duas alianças, a mais antiga foi a Liga dos Três Imperadores, aquela que vai dela gerar a Tríplice Aliança. Tá? A outra aliança, que vai conhecida também, é a chamada Entente Cordiale. Ela só vai ser formada em 1904, né, com a Grã-Bretanha e a França, para opor-se ou seja, para opor-se contra o expansionismo que os alemães vinham fazendo. E essa entente cordial ela também vai ser dissolvida, porque vai entrar mais um país que vai vir apoiando a entente cordiale, que é justamente a Rússia, né? E justamente pela entrada da Rússia na antiga entente cordiale, o nome muda para a Tríplice Entente. Tríplice vem de três, são três países. Então nós vamos ver aí que a Rússia agora ela entra apoiando a Inglaterra e a França, a partir de 1907. A guerra começa, né? E aí, logo no começo, um grande desastre aconteceu que o mundo conheceu durante esse período do primeiro século XX, início do século XX, né? No primeiro meado do século XX, logo na introdução. Nós vamos ver, gente, um estadista britânico chamado Winston Churchill, né? Um jovem ainda, né? E ele era chefe militar, né? Ele é estrategista, né? Dentro da Inglaterra. E ele cria um plano de tentar dominar a ilha de Galípoli, passar por Galípoli, localizada ali no sul da Península do Peloponeso, já entrando próximo ali dos territórios que o Império Turco-Otomano comandava, né? E o Winston Churchill queria que houvesse uma invasão naquele território para dominar os territórios ali e também levar mantimentos, né, armamentos para os países apoiadores, aliados à Tríplice Entente. Só que o Winston Churchill, cara, ele vai fazer com que várias outras nações apoiem essa ideia louca dele e ele acaba indo realmente fazer, né, levar vários navios para o Estreito de Dardanelos. Gente, o Estreito de Dardanelos já estava tomado pela tropa do Turco-Otomano, do Império Turco-Otomano. E quem passasse por ali ia ser bombardeado. É fato. Então, o que é que nós vamos ver? Em 1915, né, as tropas britânicas, francesas, australianas, da Nova Zelândia, desembarcaram na ilha em Galípoli, né, em 25 de abril de 1915, para tentar invadir a Turquia e capturar o estreito lá em Dardanelos. Só que, cara, como eu disse a vocês, o estreito de Dardanelos estava tomado de armamentos do Império Turco-Otomano. Então, gente, foi terrível isso, esse confronto, né, onde muitas pessoas perderam suas vidas, navios destruídos. Isso entrou para a história do Winston Churchill, né, foi uma das piores coisas que aconteceu dentro de sua história. Ele ficou muito desmoralizado, ele quase desistia de tudo, né, tanto que ele saiu, ele foi demitido do cargo, né, e aí ele, isolado, acaba servindo o exército, ele vai para as trincheiras, né? Ele vai trabalhar nas trincheiras e vai lutar nas trincheiras agora. O cara que tinha maior respaldo agora não era praticamente uma pessoa humilhada, né? Então, assim, foi uma batalha muito triste essa de Galípoli em 1915, né? Assim que começou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela também é conhecida por ter dois momentos, né? O primeiro momento é conhecido como a Guerra dos Movimentos. É chamado assim porque, vamos imaginar, no início do século XX, não existiam tecnologias, não existiam instrumentos, não tinham formas de se movimentar de formas mais adequadas e rápidas. Então, o exército estava indo a pé, estava indo usando a cavalo e carregando as coisas consigo, né? E isso andando quilômetros e mais quilômetros e quilômetros para chegar no outro lugar, né? No local do conflito. Às vezes a gente coloca como se houvessem três momentos: Guerra dos Movimentos, Guerra das Trincheiras e depois Guerra dos Movimentos de novo. Então a Guerra dos Movimentos é essa, como eu estou dizendo, né? Eles estavam se organizando para iniciar a guerra. A Guerra das Trincheiras a gente vai ver daqui a pouco. Pela Guerra dos Movimentos, que durou meses, né? Logo nos primeiros meses da guerra, eles se
caracteriza pelo deslocamento constante das tropas a chegar no fronte de guerra, né? Os principais ataques que vão ser realizados vão ser feitos pela Alemanha, que assim procura neutralizar os russos pela frente oriental, e ele tenta, a Alemanha, um plano estratégico chamado Plano Schieffelin, entrar por dentro da Bélgica e assim dela sair invadindo a França. Esse plano vai ser incrível, porque os alemães vão conseguir fazer isso, né? E aí, quando a Bélgica ela é invadida pelos alemães, a Inglaterra utiliza isso como pretexto para entrar diretamente na Primeira Guerra Mundial, apoiando assim, então, a França, apoiando a Bélgica e colocando em prática, né, o apoio dela dentro da Tríplice Entente. Ao mesmo tempo, nós vamos ver ingleses e franceses lançando assim, uma ofensiva muito grande contra os alemães, tomando, né, os territórios na África que pertenciam à Alemanha. Com isso, vale lembrar que a Itália, até então aliada da Alemanha e da Áustria, ela se declara neutra e não participa da Primeira Guerra Mundial nesse momento, né? Aqui nós estamos mostrando o cenário da Primeira Guerra Mundial. E lá em cima, né, nós temos aqui, eu mostrei para vocês, né, o mapa agora há pouco, né, de como era que se iniciou a guerra e agora durante a guerra, né? Então nós vamos ver aí lá em cima, Bélgica, né, onde o plano Schieffelin, que é esse plano de rolo compressor que os alemães fizeram contra o território francês. Nós vamos ver também por este mapa quem eram os países neutros, como por exemplo a Suíça, a Espanha, né? E nós temos também a Suécia, a Noruega, a Dinamarca. Por isso que mais tarde nós vamos ver o acordo em Copenhague. Escuta bem e lembra disso que eu estou dizendo, tá? Guerra de trincheiras. Falamos da guerra de movimentos, agora estamos falando da guerra de trincheiras. O que é a guerra de trincheiras? O nome já está dizendo. É cavar no chão mesmo, onde se esconder para não levar tiro. Então, a guerra de trincheiras ela ocorre de 1915 a 1917, onde os exércitos assim procuraram garantir estrategicamente suas posições e assim preparar para avançar durante a guerra dentro do território. A guerra de trincheiras também ela é caracterizada por um período de grande desgaste, né? Muitas pessoas estavam morrendo na própria trincheira sem levar um tiro. Por que morrendo na própria trincheira? Vamos imaginar, o cara levou um tiro lá na frente de guerra, esse cara é carregado para dentro da trincheira para ser tratado na trincheira. Logo, a gente pensa também, na trincheira não tem todos os cuidados médicos, então quem morresse ali na trincheira contaminava o local e muitos morriam, né, por conta da falta de saúde, né? A falta de limpeza, a falta de, obviamente, de higiene no local. Então, havia muita mortandade, né? Outra coisa é a questão de chegar os alimentos até os soldados, né? Então, os entregadores, né, as pessoas responsáveis para entregar cartas, né, as pessoas responsáveis para deixar mantimentos, muitas vezes eram atingidos, né, e aí essas coisas não chegavam até a trincheira e muitos soldados morriam de fome mesmo, de inanição, falta de água, etc. E tal. Nesse período de trincheiras, houve o desenvolvimento de novas armas, né? Canhões de longo alcance, né? Nós vamos ver tanques de guerra, e principalmente os chamados blindadões, né? O caveirão, podemos dizer assim, né? Feitos principalmente pelos alemães. Nós vamos ver aviões, né? Que soltavam morteiros lá de cima, né? E os submarinos chamados US-Boats, né, os boats, principalmente os boats alemães, que infernizou tanto a vida dos brasileiros, do Brasil, na época do presidente aqui em questão, Venceslau Braz, e infernizou a vida também do presidente norte-americano Woodrow Wilson, né, que devido a essas entradas que os alemães fizeram em tentando dominar o Oceano Atlântico para acabar com, né, a supremacia norte-americana, já vista que os Estados Unidos estavam apoiando os países da Tríplice Entente, assim como o Brasil também apoiava os países da Tríplice Entente, então a Alemanha queria acabar com isso, né? E ela entrou dentro de um conflito, né, com um país neutro, dois países neutros, que era o Brasil e os Estados Unidos, e a Alemanha acaba bombardeando, né, esses países, não diretamente, mas indiretamente, né? Em 1915,
Eu falo já já sobre Itália e sobre Brasil e Estados Unidos na Primeira Guerra. Em 1915, os italianos agora, eles, como eu falei, eles entram na guerra, né? Agora, não apoiando a Alemanha, mas sim apoiando a Itália, ou assim apoiando a França, né? Com a promessa de que receberia parte das colônias que pertenciam à Alemanha na África. Isso resistiu até 1917, a Itália, durante a Primeira Guerra Mundial. Como eu disse a vocês, né, na aula, que a Itália não tinha peito para enfrentar uma guerra, seja qualquer uma, naquele período. A Itália era um país com vários problemas econômicos, né, vários problemas políticos, e ela acaba adentrando somente mesmo como uma forma de tentar ganhar, né, territórios na África, prometidos isto pela França, né? E é só por isso que ela fica. Ela ainda durou, foi muito tempo, durou 2 anos, quase 2 anos literalmente, ela durou 1 ano e alguma coisa, né? Até então ela era só um país aliado, né? Um país neutro. O ano de 1917 vai entrar para a história. A Itália sai, né? A Rússia, ela também vai sair, tá certo? A Rússia, ela sai em 1917. Os Estados Unidos entram em 1917, está aí a imagem, né, do cargueiro Lusitânia, né? O transatlântico Lusitânia era muito parecido com quase a imagem do Titanic, né? É quase na mesma ideia do Titanic, aí a figura que vocês estão vendo. Isso aí não é o Titanic, viu, pessoal? Muito parecido, mas não é. Então, o Lusitânia ele foi bombardeado, né, pelos submarinos, os boats da Alemanha, e morreram mais de 1.200 pessoas. Entre essas 1.200 pessoas, umas 128 em média eram norte-americanos, pessoas ligadas à alta classe norte-americana, né, ao setor, à área artística. Isso aí, gente, em 1915, né, quando isso aconteceu, né, a população norte-americana pressionou o Woodrow Wilson para que o Wilson tomasse sua posição e se ele iria declarar ou não guerra à Alemanha, né? E a guerra só vai realmente ser declarada pelos Estados Unidos no dia 6 de abril de 1917. Por quê? Porque por conta da investigação que a Inglaterra estava fazendo com os telegramas, né, feitos pela Alemanha com o México, a Inglaterra, ela interpretou, né, ela viu um telegrama publicado, né, chamado Telegrama Zimmermann, né, que os alemães mandaram para o México, dizendo para o México que, olha, eu vou mandar para vocês armamentos para vocês me apoiarem numa guerra contra os Estados Unidos. Vocês entram numa guerra aí contra os Estados Unidos e eu apoio vocês. Esse foi o conteúdo do telegrama Zimmermann, que foi decodificado pelos ingleses. E os ingleses passaram isso para o presidente Woodrow Wilson, né? E através de um congresso que aconteceu nos Estados Unidos no dia 6 de abril de 1917, o presidente norte-americano, né, ele declara guerra à Alemanha. No mesmo ano, nós não podemos esquecer, o Brasil também vai entrar em guerra contra a Alemanha. Por quê? Repito, o Brasil, né, ele estava como neutro, ele é um país apoiador da Tríplice Entente, então tá tudo bem, tudo beleza, né? Só que os alemães, diante da sua superioridade naval, né, buscando ter contra a Inglaterra, eles resolveram empreender uma guerra submarina sem escrúpulos, sem saber se era ou não um país aliado ou não. Ele queria realmente botar e tocar o terror. Só que nisto, na noite de 3 de abril de 1917, o navio chamado Paraná, ele foi atacado pelos submarinos alemães lá na Europa, né, perto de Barfleur, na França, né, na cidade da França, já perto aí, já entrando aí no porto da França. E esse navio brasileiro era um navio mercante, né, viu pessoas, obviamente, né, tinham seus tripulantes, e houve uma desavença muito grande a partir do dia 3 de abril por conta desse navio. Ainda o Brasil ficou relutante se entrava ou não diretamente na guerra, né? E o presidente Venceslau Braz rompeu, a partir de então, suas relações com Berlim.
e revogou sua neutralidade na guerra. O que é revogar? Acabar. Então ele disse, olha, não sou mais neutro. A partir de agora, o que você afundar, aqui a partir de agora, as suas ameaças, e se você realmente colocar essa coisa para frente aí contra o meu país, eu vou entrar numa guerra contra você. E aí, gente, a Alemanha, nem aí to you, para o Venceslau Braz, no dia 25 de outubro, né, o presidente brasileiro recebe uma carta dizendo que um outro navio também tinha sido bombardeado pelo S-boats pelos S-boats alemães, né, pelo submarino alemão. E foi um navio Macau, né? E aí, gente, não deu não. O Brasil, ele realmente declara guerra aos alemães a partir de 25 de outubro, né, de 1917. A Primeira Guerra ela acaba no dia 11 de novembro de 1918. Às 5 horas da manhã, nós vamos ver que a Alemanha ela assina um armistício. O que é um armistício? O armistício é uma assinatura entre os responsáveis, né, entre as pessoas ali da guerra, para assinar um tratado de paz, né? Então, a partir dali, eles largariam as armas, etc. e tal. E durante 6 horas, entre essas assinaturas do armistício, né, e a sua entrada em vigor, não tinha internet. Então, muitos ainda estavam guerrilhando nos outros frontes. Então, custou muito essa mensagem chegar aos outros frontes de guerra da Alemanha. E aí, gente, só algumas semanas depois é que todo mundo entendeu que a guerra havia acabado, né? Que a Alemanha tinha assinado o armistício. Houve a ocupação da Renânia, a região ali da França e a Alemanha, né? Logo após o armistício, os exércitos de ocupação aliados da Renânia consistiam assim, em forças dos Estados Unidos, belgas, britânicos e franceses. A Primeira Guerra Mundial ela acaba, né? Mesmo assim, no ano de 1919, muita coisa vai acontecer. Entre estas coisas que irão acontecer, são as chamadas os 14 pontos do presidente Woodrow Wilson. O que eram os 14 pontos do presidente Woodrow Wilson? O Woodrow Wilson era um presidente que queria a paz, sempre é um presidente que procurou a paz. Então ele criou 14 pontos estratégicos para que a paz pudesse existir. É um documento que seria de grande importância para que mais tarde, na Liga das Nações, ele se tornasse futuramente o componente principal para a criação da Organização das Nações Unidas. Só que, apesar de buscar o equilíbrio, paz e amor para todo mundo, né, e acabar com essas revanches todas, os elementos fundamentais que envolviam o projeto do Woodrow Wilson, eles foram rasgados. Né? Então, a comunidade europeia, que foi totalmente subjugada pelo poder alemão, humilhada pelo poder alemão, morta pelo poder alemão, a comunidade europeia não queria nada de paz, não, queria que a Alemanha pagasse com seus crimes de guerra. E esse acordo, né, chamados 14 pontos de Wilson, no lugar dele veio o chamado Tratado de Versalhes em 1919, né? Então, tentou-se fazer o Woodrow Wilson um acordo para que todas as nações pudessem, né, aceitar uma paz conjunta, etc e tal, só que ninguém aceitou essa paz, né? E aí, no lugar dos 14 pontos de Wilson, veio o chamado Tratado de Versalhes, onde realmente veio as sanções contra a Alemanha teve que devolver os territórios de Alsácia e Lorena, a Alemanha teve que pagar fortíssimas indenizações, né? O Império Austro-Húngaro já tinha sido dissolvido, acabou o Império Austro-Húngaro, a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano também foi dissolvido, várias nações surgiram depois do Império Turco-Otomano, né? A Alemanha perdeu muitos territórios, foi criado um território em cima do território que a Alemanha perdeu, que é o território da Polônia, né? E assim, muitas coisas aconteceram. Uma das coisas também que vai fundamentar a questão da Liga das Nações, criada em abril de 1919, é que o presidente Woodrow Wilson, né, devido a essas tentativas de paz e amor, todo mundo vai perdoar todo mundo, entre aspas, né, mas no mesmo ano, o Woodrow Wilson ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, tá, por conta dessas suas vontades de apaziguar os ânimos. Okay. O Tratado de Versalhes, né, ele vai ser
assinado na cidade francesa, cidade de Versalhes, onde os principais líderes dessas nações que representantes da Primeira Guerra Mundial, como a França, a Inglaterra, Estados Unidos e a Itália, eles se reuniram, né, assinaram, né, os pontos do Tratado de Versalhes, onde tinha muitas sanções contra a Alemanha. A Alemanha teve que devolver, repito, os territórios de Alsácia-Lorena, pagar fortíssimas indenizações aos países ao qual a Alemanha invadiu, né, devolver territórios, né? E a Alemanha saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial, não podemos esquecer disso, né? A Alemanha saiu humilhada, e essa humilhação da Alemanha, né, também com a Itália também ela sai humilhada, né? Então a Itália, para vocês terem ideia, ela sai sem líder nenhum, né? O Orlando, ele é apenas um representante aí, né, dentro dessa conversa lá em Versalhes. Vai nascer um conjunto de ações nacionalistas, de jovens nacionalistas, de revoltas contra o fim da perda que os alemães sofreram, né? Os alemães vão ser muito rechaçados contra isso, né? Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, e vai criar um sentimento de rancor, de ódio entre os próprios alemães, né, contra esses países que agiram contra a Alemanha, né, dissolvendo assim seus poderes, seus territórios, ter que pagar indenizações. A Alemanha entrou numa crise econômica gravíssima. A Itália também entrou numa crise econômica gravíssima. Isso só fez aumentar o ódio e o rancor de algumas pessoas. Entre essas pessoas nós vamos falar, né, não podemos deixar de falar de Adolf Hitler, né, um austríaco que foi servir no Império Alemão, no exército. Na Primeira Guerra Mundial, no final dela, ele é preso. Adolf Hitler, durante esse período, ele repensa muito e cria ideias, que essas ideias passam a ser colocadas, durante seu período prisional, num livro chamado Mein Kampf, né, A Minha Luta, onde ele traça todos os planos, né, de ideologia nazista, né, do Partido Social, né, alemão, né, e aí o Adolf Hitler é um desses personagens aí pós Primeira Guerra Mundial. O outro personagem também nascido da Primeira Guerra Mundial, um atirador de elite italiano chamado Benito Mussolini, né? Ele vai ser o líder também de uma juventude, né? Onde ele vai buscar, através de ideologias quase que parecidos com o nazismo, que é o nacionalismo exacerbado, o poder centralizado, né, a expansão territorial, é o fascismo, né? Então a Itália, ela vai também se ver vários movimentos, né, pró-nacionalistas, né, e entre estes o fascismo ligado aí à ideologia buscada por Benito Mussolini, né, onde Benito Mussolini se torna o Duce, né, o líder maior na Itália, e na Alemanha o Adolf Hitler se torna mais tarde, lá na década de 30, o principal chanceler, né? O líder maior. Ele se torna o Führer e ele também se torna um Reich, né? Ele se torna o líder de todo um povo e ele se torna também o chanceler, né? Que vai levar a Alemanha a uma vitória. Bem, isso foi o que ele achava que aconteceria, né? Então, gente, isso aí só vai somar mais tarde para o início da Segunda Guerra Mundial. Então, isso foi a Primeira Guerra Mundial. As consequências foram terríveis, né, da Primeira Guerra Mundial. Entre essas consequências, né, que não podemos esquecer, ela acaba a Primeira Guerra Mundial no dia 11 de novembro de 1918, ao aparecimento de novas nações, né, como eu já disse, o mapa da Europa ele é remodelado, um novo mapa agora vai existir agora um país chamado Polônia, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia, vai haver um grande fortalecimento, como eu já disse há pouco tempo, né, os fortalecimentos de sentimentos nacionalistas, principalmente na Alemanha e na Itália, há o desmembramento do Império Austro-Húngaro e também do Império Turco-Otomano, tá certo? A hegemonia do militarismo francês em decorrência do desarmamento alemão. A Inglaterra dividiu sua hegemonia marítima com os Estados Unidos, né? Nesse momento, não podemos esquecer que eu já disse, o verdadeiro vencedor foi aquele que vendeu mais. E quem foi que vendeu mais? Foi os Estados Unidos. Então, foi um enriquecimento brutal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produziram muito, 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 muito. Só que isso vai ter um problema daqui a pouco.
Falei para vocês que a Alemanha ela é ressarcida, né, com o Tratado de Versalhes, né, ela vai muitas sanções contra ela e devido à crise econômica na Alemanha, a moeda alemã, o chamado marco alemão, ele entra em depreciação, né? A queda foi tão grande do valor da moeda alemã que baixou pela milionésima parte do valor, a mais baixa ainda do que o franco e do que o dólar, né? Houve uma grande depreciação. A crise de 1929 vai ser por conta da superprodução, né, que os Estados Unidos fizeram dentro do seu próprio país, pensando eles que após a Primeira Guerra Mundial muitos países iriam precisar de mantimentos, produtos eletrodomésticos, etc. E tal. Só que os países estavam arrasados após a Primeira Guerra Mundial, então eles não tinham dinheiro para estar comprando isso tudo. E é por isso que não tinha dinheiro para pagar os industriais norte-americanos, o banco. Então, a crise de 29 foi uma crise na superprodução, né? E os governos tiveram que intervir com medidas muito ferrenhas, né? Medidas de austeridades econômicas, né? Para tentar sanar esse problema econômico, que gerou uma crise grande de desemprego, não só nos Estados Unidos, mas essa crise chegou ao Brasil também. Nos Estados Unidos, o presidente não era mais Woodrow Wilson, era o presidente Frederick Frank Delano Roosevelt. Tá? Então, Frank Delano Roosevelt era o presidente nesse momento da crise de 29. E ele propunha uma ideia de tentar sair da crise. Ele propunha o New Deal, né, o chamado Novo Acordo. E no Brasil, Getúlio Vargas, ele fecha a fábrica, ele fecha tudo, né? Ele começa agora a produzir internamente. É a substituição de importações. Então o Brasil para de comprar lá de fora e o Brasil agora ele começa a investir aqui dentro. Então nós não podemos esquecer. Nesse período também, nas consequências da fim, né, mais de 10 milhões de mortos, nós vamos ver que o protecionismo, que impossibilitou a Alemanha de pagar suas dívidas por meio de exportação. A Alemanha perdeu muita parte do seu território e acabou sendo dividida em duas partes, chamado corredor polonês, né, onde a Polônia passou a ter acesso para o Mar Báltico. Mais tarde, a Polônia vai ser um campo de concentração alemão, não esqueça disso, né? O Holocausto. A Alemanha teve que pagar fortíssimas indenizações por conta dos danos causados. E aí, gente, é isso aí, são a figura dos novos países na Alemanha, né? Na Alemanha, os países que perderam seus territórios pós Primeira Guerra Mundial. Não podemos esquecer disso, tá bom? Uma coisa que também vocês não podem esquecer, terminou a Primeira Guerra Mundial, terminou a guerra, muito mais de 10 milhões de mortos, agora vai morrer mais 25% do planeta Terra. Sabe com quem? A gripe espanhola. Então, a gripe espanhola, gente, não falou-se, né? Em 1919, matou cerca de 1/4 da população do planeta Terra. Então, além da Primeira Guerra Mundial, houve a gripe espanhola também. Essa pandemia que vivenciou o início do século XX, o planeta Terra. E agora estamos vivendo uma outra pandemia, né? Boa noite, obrigado. Valeu pelo companheirismo de hoje. Agradeço a todos.